o maior de todos os tesouros, o maior de todos que Deus te deu? Nós vamos meditar hoje sobre a graça santificante, um dos assuntos mais felizes da nossa vida. Sim, Adão e Eva perderam essa graça, mas eu e você ganhamos de novo em Cristo Jesus. Vamos descobrir e entender que graça é essa. Assim que o homem cai, decora essa passagem bíblica. Anota no seu diário espiritual, você precisa saber essa passagem bíblica, porque ela vai dar um norte para muitas coisas na sua caminhada espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira coisa que Deus faz depois do pecado do homem é o quê? Jogar na cara dele? Falar das consequências ruins? Não! A primeira coisa que Deus faz é fazer uma promessa de que Ele iria trazer a solução. Uma promessa da luz, da esperança de que aquele estado original seria recuperado e seria recuperado com uma grandeza maior ainda. Deus faz a promessa da vinda do Salvador. Deus nunca permite o mal, se não for para tirar um bem muito maior. Por isso Santo Agostinho diz, feliz culpa, que nos trouxe tão grande Salvador. O que Deus traz de volta para nós é algo tão maior que nós não podemos imaginar. A grandeza que Deus vai nos elevar em Cristo Jesus vai te surpreender. Então, claro, vamos entender o que aconteceu aqui. A queda do homem trouxe a desgraça. Perdeu todos aqueles dons que nós meditávamos. Porém, como está em Romanos capítulo 5, aonde foi grande o pecado, foi muito maior a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sempre o remédio de Deus é mais generoso do que a queda. Vale a pena você ler depois Romanos capítulo 5, capítulo inteirinho, falando disso. Por um só homem veio o pecado, por um só homem veio a salvação. Mas nem se compara a graça que veio depois em Cristo Jesus do tamanho do pecado, porque a graça é muito maior. Porém, nós precisamos meditar sobre quais foram as perdas. Nós começamos no nosso último encontro a meditar quais foram as perdas. E eu falei para você um pouco do que está escrito nesse texto, os dons naturais e os dons préternaturais. Os dons naturais são os dons humanos, foram prejudicados. Os dons préternaturais nós perdemos, eram um presente de Deus. A imortalidade, a impassibilidade, a ciência infusa e a inocência original, a integridade original. Não tinha esse desequilíbrio no ser humano. Porém, o terceiro dom que Deus tinha nos dado era a graça sobrenatural. E hoje você vai fazer uma diferenciação. Nós vamos focar nesse ponto. O que é essa graça sobrenatural? Dons humanos, naturais, préternaturais e sobrenatural. Sobrenatural é divino. É algo que é divino, era o próprio Deus morando dentro de nós e vivendo dentro de nós. O ser humano tinha a vida divina, tinha a Trindade morando dentro dele e desenvolvendo as graças, crescendo em graça cada vez mais. No final da vida do ser humano, não existiria a morte. Como um fruto maduro, o homem seria colhido. Igual a Virgem Maria que subiu aos céus, o homem subiria aos céus sem morrer. Iria crescer aqui nos exercícios de amor, de caridade, de doação, generosidade, crescer nas virtudes, até um dia ser glorificado no céu. Adão e Eva, você precisa entender isso. Eles estavam no paraíso terreno, paraíso terreal, da terra. Não era ainda o céu. Adão e Eva não estavam no céu. Eles estavam aqui na terra, mas essa terra era uma terra muito melhor. Essa terra era um lugar santo, sem pecado do homem e sem as consequências do pecado. Então, depois de passar pela prova, ele perdeu, a terra deixou de ser esse paraíso terreno e ele iria para o céu, ele não foi. Então entenda bem, isso é importante na teologia que você compreenda. Adão e Eva nunca viram a Deus face a face.
quando fala numa linguagem simbólica no livro do Gênesis, que eles conviviam com Deus na intimidade, que eles conversavam com Deus como um amigo conversa com o outro. É como fala de Moisés na Bíblia. Moisés conversava com Deus como um amigo, como face a face. Mas teve uma hora que Moisés disse para Deus: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus disse que ele não podia. Ele viu Deus pelas costas. Quando Deus passou, ele viu a glória de Deus pelas costas. Simbolicamente está dizendo que aqui nessa terra ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. É um amor muito grande. É uma experiência muito acima do corpo humano. Nesse estado que nós estamos, não é possível. Temos que ser revestidos, divinizados novamente, capacitados para ver a Deus. E isso foi dado em Jesus Cristo. Lá no céu nós vemos a Deus. Mergulhar na felicidade, ver a Deus significa mergulhar na plenitude de Deus. Ser elevado ao convívio da vida trinitária. Então, Adão e Eva seriam elevados para a visão de Deus, mas não corresponderam e não viram a Deus. Então, perderam as graças. E para entrar no céu, para ver a Deus, você precisava dessa graça. Você vai anotar agora, graça com G maiúsculo e graça com G minúsculo. É muito importante essa formação de hoje. Você vai entender que existe uma grande diferença. Por isso nós rezamos na Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Não rezamos cheia de graças, no plural, porque ela tem toda a plenitude das graças de Deus, sim, mas aqui nós estamos falando a graça, com G maiúsculo, a graça santificante. Se você quiser anotar, esse terceiro dom que nós recebemos, os dons naturais, os dons préternaturais e o dom sobrenatural se chama graça santificante. Mas se você quiser anotar, tem outros nomes também que a teologia, que a igreja chamam, como por exemplo, graça habitual, porque é diferente das graças com G minúsculo, vamos dizer assim para facilitar. As graças com G minúsculo, a igreja chama de graças atuais. Por exemplo, Mãezinha do céu, intercede a Jesus para eu alcançar Nossa Senhora das Graças, né? Para alcançar uma graça, o emprego do meu filho, a cura de um doente, são graças atuais que a igreja chama. São graças menores, não que não sejam uma grande graça, né? Conseguir um milagre, uma cura de alguém, mas são graças com G minúsculo. Essa graça que eu estou falando é chamada graça habitual. Ela permanece dentro de nós. É a vida de Deus morando dentro de nós. É Deus vivendo em você. É Deus morando e vivendo em você. É chamada graça santificante e graça habitual, diferente das graças atuais, que são as outras graças que você recebe. Essa é a graça de Deus. É também chamado, eu vou lembrar dos outros nomes e vou dizendo no decorrer da formação, né? Graça santificante, graça habitual, também é chamado estado de graça. Eu estou em estado de graça, não é quando você está, nossa, eu tive uma experiência assim, eu tive uma notícia tão feliz, eu estou em estado de graça. As pessoas às vezes usam essa palavra, mas não é a maneira correta de usar. Estou em estado de graça. Tá bom, simbolicamente você pode usar isso, mas não é exatamente isso. Estar em estado de graça é estar com a Trindade morando dentro de você. Adão e Eva estavam em estado de graça até cometer o pecado mortal. Depois que eles cometeram o pecado mortal, eles expulsaram a graça santificante. O Espírito Santo foi expulso da alma de Adão e Eva. E a partir daí, todo ser humano não teve essa presença até a vinda de Jesus Cristo. Como isso é importante para você aprender. Como é importante para o católico entender isso. Nós tínhamos o maior tesouro, maior do que a imortalidade, maior do que a impassibilidade, o não sofrer, maior do que a ciência, o conhecimento infuso, maior do que esse equilíbrio que tinha entre o corpo e a alma, maior do que tudo isso, do que todos os dons que Deus deu para o ser humano,
era o dom da vida sobrenatural. É outro nome, vida sobrenatural, a graça santificante. O homem expulsou o Espírito Santo da sua alma. E sem a graça não há entrada no céu. Grava isso no seu coração. O ingresso para você poder, quando terminar a sua missão aqui na terra, entrar na glória, na recompensa eterna e ver a face de Deus, possuir todos os dons de Deus lá no céu, o ingresso é a graça santificante. Sem essa graça na sua alma, sem a vida da Trindade na sua alma, você não tem esse ingresso. Então aprende isso. Nenhum ser humano entrou no céu até Jesus Cristo vir pagar os nossos pecados. Deixa eu ler para você. Se eu não me engano, são duas passagens, João capítulo 1 e João capítulo 3. João capítulo 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Se eu não me engano, em João capítulo 3, ele também fala um pouco disso. João 3, ninguém subiu ao céu. João 3,13. Se não credes quando eu vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu antes dele. Mas, irmão, na Bíblia está escrito que Enoque foi arrebatado para junto de Deus, que Elias foi arrebatado. É realmente um grande mistério da Sagrada Escritura. Mas eles não viram a face de Deus. Eles foram poupados milagrosamente da morte e foram arrebatados, mas eles não entraram na presença santíssima de Deus. Não viram a face gloriosa do Senhor. Não. O que aconteceu com eles é um mistério da teologia. Mas a igreja ensina com clareza. Todos os fiéis que morreram antes de Jesus, eles foram para a mansão dos mortos. Jesus no Evangelho vai chamar o seio de Abraão. Lázaro morreu, Jesus diz, e foi para o seio de Abraão. Então lá eles esperavam a vinda do Salvador. Era um lugar de espera, vamos dizer, um lugar bom, de consolo, mas não é o céu. Não é a glória de Deus, de modo nenhum. Já existia um inferno para aqueles que rejeitavam o amor de Deus, já existia a mansão dos mortos e existia o limbo, né? O limbo é chamado o lugar onde ficava o seio de Abraão, onde esperava os justos, estavam esperando o Salvador. Mas somente depois que Jesus desceu, pagou os nossos pecados, desceu até lá na mansão dos mortos e chamou aquela turma toda, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os profetas e todos os justos, as pessoas que tinham um bom coração, que buscaram a Deus verdadeiramente, todos eles receberam a visita do Salvador. São Pedro fala disso na carta dele. Ele foi à mansão dos mortos e iluminou aquele lugar escuro e trouxe a luz e levou todas aquelas almas para o céu. É como se Jesus arrombasse as portas do céu, pagasse os nossos pecados e abrisse. A partir daí, está lá em Hebreus capítulo 11. Todos esses patriarcas do Antigo Testamento, deixa eu ler para você, todos eles esperavam, mas não entraram no céu. Todos eles desejaram o céu, mas não entraram no céu. Olha só, está aqui, ó. Eles, homens santos, esse mundo não era digno deles. Erravam pelos desertos, pelas montanhas, pelas grutas, cavernas da terra, perseguidos, né? Os justos que foram perseguidos. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, eles não obtiveram a realização da promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós eles não chegassem à plena realização. Gente, eles não tinham o céu. Nós podemos morrer e ir direto para o céu se nós purificarmos nosso coração aqui. Eles não, mesmo buscando ser muito santos, eles ainda não tinham a recompensa eterna do céu. E Jesus para nós já abriu. Por quê? Porque eles não tinham a graça santificante. Quando o Espírito Santo soprava sobre eles, era de uma maneira mais exterior.
O Espírito Santo agia neles, mas não permanecia habitualmente, com a graça habitual neles. Não. Mesmo que Moisés tenha sido usado para abrir o Mar Vermelho, para profetizar, os profetas, o Espírito de Deus agiu neles, mas não permaneceu neles. O Espírito de Deus permanecia no templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança, como um sinal de que ele voltaria a permanecer no ser humano depois de Cristo Jesus. Então, isso é muito importante você entender. O ser humano expulsou a presença da graça de Deus e durante milhares de anos esperou a vinda do Salvador. Hoje, esse mundo ainda tem sofrimentos e dores, mas hoje nós já temos esse tesouro que Adão e Eva tinham perdido em vaso de barro. Sim, na fragilidade da nossa vida, cheia de fraquezas, de pecados também, mas nós podemos crescer nessa santidade. Jesus menino está dentro de nós. Eu vou usar 3 comparações para você entender o que é essa vida divina dentro de você. Aquilo que Adão e Eva perderam, nós recebemos de uma maneira maior ainda do que Adão e Eva tinham. Porque quando Deus se tornou ser humano na pessoa de Jesus Cristo, ele assumiu uma carne igual à minha, igual à sua. E quando Jesus, inocente, morreu, ressuscitou porque ele não tinha pecado, o salário do pecado é a morte, mas a recompensa da justiça é a vida eterna. Jesus, por justiça, merecia ressuscitar. Ele nos deu o seu corpo ressuscitado, nós recebemos no batismo, somos revestidos dele e na Eucaristia recebemos o corpo ressuscitado de Jesus. O nosso corpo é divinizado. Por isso, mesmo que nós morramos ainda antes do juízo final nós morremos, nós já temos a semente da vida eterna dentro de nós. Recebemos o corpo do Senhor. Cada comunhão aumenta a graça santificante dentro de você. Entenda bem. Imagina uma sementinha que foi plantada no seu batismo. Adão e Eva tinham perdido essa semente divina. No batismo, você recebeu de novo a Trindade. A semente da divindade está dentro de você. Então, essa intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, agora nós recebemos uma semente, mas ela tem que ser desenvolvida para a gente nessa terra voltar a ter aquela intimidade que Adão e Eva tinham. É uma luta grande para crescer a graça dentro de nós e essa intimidade acontecer. Outra comparação é o menino Jesus. No batismo você recebe Jesus, o corpo do Senhor está morando dentro de você. Mas precisa o menino Jesus crescer, como está na Bíblia, em sabedoria, em estatura e em graça. O menino Jesus precisa crescer dentro de você com a sua vida de oração, com a sua leitura da palavra, a sua prática da caridade, a sua renúncia dos pecados, a sua luta contra os vícios, o seu exercício da imitação de Cristo, o perdão, o amor, a sua vivência dos sacramentos que cada vez nos lava mais dos nossos pecados e faz crescer os sacramentos. Tudo isso é como um alimento para o menino Jesus. Dentro de você mora o menino Jesus depois do seu batismo. E quando você se relaciona, você conversa com o menino Jesus que mora dentro de você? Você se relaciona com essa criança divina que mora no seu batismo, você recebeu o menino Jesus. Mas São Paulo diz que a gente precisa fazer essa criança crescer e chegar na plena estatura de Cristo. Se você desenvolve sua vida espiritual, um dia você vai dizer como São Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Jesus Cristo que vive na minha pessoa, é Cristo que vive em mim. Mas é preciso você fazer crescer o menino Jesus em você, exercitando a sua vida espiritual, o jejum, o rosário, a leitura da Bíblia, a confissão, a comunhão, as obras de caridade, tudo isso vão desenvolvendo sua vida espiritual. E aí, esse menino Jesus vai chegar numa plenitude. E não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando nós cometemos o pecado mortal, o menino Jesus é cravado, assim como Herodes cravou com a espada muitas crianças lá em Belém. O menino Jesus conseguiu fugir. Por quê? Porque José e Maria cuidaram do menino Jesus. Será que eu e você cuidamos do menino Jesus na nossa alma? Igual José e Maria se sacrificaram,
viajaram na madrugada para o Egito sem saber como ia ter trabalho, como ia ter comida. Será que nós nos sacrificamos para proteger a graça de Deus na nossa alma, para não deixar nenhum Herodes matar o menino Jesus? Herodes é Satanás. E ele quer te fazer cair no pecado mortal, como fez Adão e Eva caírem. A serpente não para de nos rodear para nos fazer perder o maior tesouro de todos, que custou o sangue do próprio Deus feito carne. Para você ter de volta o que Adão e Eva perderam, custou o sangue, a tortura, o sacrifício terrível do nosso amado Jesus. E aí você não vai cuidar desse tesouro? São Paulo diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Se eu não me engano, em 2 Coríntios 4, São Paulo vai dizer isso. Esse grande ímã é mais do que ouro, é mais do que tudo. Esse grande tesouro nós temos na fragilidade do nosso corpo marcado pelo pecado original, cheio de lutas, cheio de confusões, cheio de batalhas, mas nesse vaso de barro existe o tesouro mais precioso. Cuida desse tesouro. Cuida desse tesouro. Né? É como uma flor, pronto. Você aqui, enquanto tem a graça de Deus, ela é como uma flor, mas está em botão. Ela desabrocha no céu. Só entra no céu quem tem a graça santificante. É como uma flor em botão e ela vai desabrochar no céu. Isso é outra comparação muito bela também, né? Então, quando a graça de Deus desabrocha no céu, a igreja chama de glória. Lá no céu nós vamos receber, a graça vai se transformar na glória, vamos estar na glória de Deus, né? Aqui é a graça, lá é a glória. Então, o que mais? Às vezes a gente ouve assim, todo mundo é filho de Deus no sentido estrito da palavra, só quem é batizado em Cristo Jesus. Quem é batizado é alguém que foi revestido de Jesus, é um pedaço de Jesus. Quando você é batizado, você é um pedaço do corpo de Cristo. Quando você comunga o corpo de Cristo, você recebe a carne do Cristo vivo. Você pode olhar para as suas veias e dizer, o sangue de Deus está correndo nas minhas veias. A minha carne está unida à carne salvadora do Redentor. Eu e Jesus somos uma só coisa. Mesmo que eu ainda seja pecador, ainda não esteja totalmente unido a Ele, mas um batizado tem uma graça que é imensa e nós precisamos aprender.